Dando continuidade à nossa disciplina, nós vamos apresentar agora a segunda unidade da disciplina Promoção de Saúde e Qualidade de Vida. Vamos ver quais temas serão abordados nessa unidade. Na segunda unidade, nós vamos trabalhar os temas de doenças sexualmente transmissíveis, planejamento familiar, meio ambiente e saúde, saúde bucal e saúde ocular. Bom, em relação às doenças sexualmente transmissíveis, elas fazem parte do conjunto de doenças que são transmitidas por meio do contato ou relação sexual. Como o próprio nome informa, todas as atividades sexuais elas apresentam um risco de transmissão de doenças, desde que o indivíduo tenha esses agentes causadores das doenças e que haja a relação sexual desprotegida. Bom, as DST elas são causadas por agentes infecciosos microscópicos, quer dizer que não podem ser vistos sem o auxílio de um microscópio. E esses agentes são, em sua maioria, bactérias, vírus ou fungos. Os tipos de DST eles variam de acordo com o tipo de agente causador e também com os sintomas que são apresentados. No slide existe uma figura que representa as principais DST. Então nós temos doenças sexualmente transmissíveis que causam corrimento vaginal, deixam secreções com odor fétido, com um aspecto que vai do branco ao amarelo esverdeado e que se apresentam na região vaginal. Existem outras DST que são caracterizadas por corrimento uretral, como o caso da gonorreia, que é caracterizada por uma secreção amarelada que escorre pela uretra masculina. Geralmente, a pessoa que tem esse tipo de doença, quando de manhã vai ao banheiro, sente uma sensação de ardor ao urinar e pode encontrar essa secreção na cueca ou no calção. Outro tipo de DST são aquelas que causam vesículas, úlceras ou lesões na região genital, como por exemplo a sífilis. Ela causa uma lesão, uma ferida na região genital, tanto do homem quanto da mulher. Outras DST são caracterizadas pela ocorrência de bolhas, de vesículas na região genital, mas também podem ocorrer na região labial. Então vocês já devem ter ouvido falar da herpes genital, que ocorre na região dos órgãos genitais, e a herpes labial, ou o herpes labial, que ocorre na região peribucal. Bom, esses são alguns dos exemplos, tanto de doenças que são transmitidas por relações sexuais, a partir da sua forma de sintomas e também do tipo de secreção que eles podem determinar, podem eliminar. Outra DST bastante divulgada é a AIDS, que é a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida. Existe uma diferença entre a síndrome, que é quando a pessoa tem o vírus da imunodeficiência humana, o HIV, mas manifesta sintomas. Esses sintomas podem ser desde perda de peso, diarreias, doenças oportunistas que afetam pulmões, afetam o cérebro, lesões na pele, como sarcoma de Kaposi. Enfim, existe aquele quadro do terror que foi implantado quando do início da epidemia de AIDS nas décadas de 80 e 90. Com a evolução do estudo sobre a doença, houve a implantação do tratamento com os antirretrovirais, que são medicamentos que impedem ou que retardam a multiplicação, a replicação dos vírus, chamado também de coquetel. Com a implantação desse tratamento, as pessoas que tinham o vírus da imunodeficiência humana, o HIV, elas conseguiram uma maior sobrevida, ou seja, elas conseguiram controlar a doença no seu organismo e elas conseguiram ter maior tempo de vida e podem trabalhar, podem fazer suas atividades normais. Hoje em dia nós temos um grande número de pessoas vivendo com o HIV. Por quê? Uma vez diagnosticadas,
fazem o tratamento com os antirretrovirais e retardam a ação do vírus. Então, podem viver mais tempo mesmo sendo portador do vírus. Bom, é importante saber que todas essas DSTs que foram faladas, elas são comuns na nossa população, né? Então, sífilis, gonorreia, clamídia, granuloma, as próprias lesões verrucosas, existem aquelas outras lesões que são caracterizadas por verrugas na região da vagina, peniana ou do períneo, que é aquela região ali próxima do ânus. Todas elas têm tratamento. E esse tratamento ele pode ser ofertado pelos serviços do Sistema Único de Saúde. Então, é fundamental que tanto funcionários quanto os alunos tenham ciência da ocorrência desse tipo de doença, entendam que ela se transmite por meio de relação sexual, que existe tratamento. Mas melhor do que fazer um tratamento é evitar a ocorrência dessas doenças. E como é que se evita uma DST? Hoje em dia, o meio mais eficaz é fazer relação sexual sempre com o uso de camisinha. Existe a camisinha masculina e também existe a camisinha feminina. Cada um vai definir qual o melhor que deve ser utilizado. Elas devem ser utilizadas em separado. Não se deve o homem usar a camisinha dele e a mulher a dela na mesma relação sexual, né? Então, um dos dois parceiros deve fazer a utilização de um ou de outro tipo de camisinha. É necessário que os alunos eles estejam cientes de que existem essas doenças e de qual a forma mais adequada para fazer a proteção, para que haja a prevenção. É necessário também que eles saibam onde podem recolher esse tipo de preservativo, né? As camisinhas elas podem ser distribuídas nas escolas por meio do programa Saúde na Escola, mas podem ser retiradas gratuitamente nos serviços de saúde do SUS. É importante que os tabus que existam ou que possam existir em relação a esses assuntos de sexualidade, de transmissão de doenças e de uso de preservativos seja bastante trabalhado de uma maneira clara, sem rodeios e que o aluno, que o jovem, a criança, aliás, os adolescentes possam se familiarizar com esse assunto, né? A informação, a educação em saúde, como um dos elementos da promoção da saúde, é fundamental nesse momento da vida dos jovens, das escolas. É necessário que eles saibam o que realmente acontece, compreendam o que ocorre com o corpo deles, com o seu próprio corpo, e que estejam preparados para encarar a sua sexualidade de acordo com orientações e com conselhos seguros, né, de educação sexual. Então, relacionado às DSTs, por conta de trabalhar a sexualidade das pessoas, um outro tema é o planejamento familiar. O planejamento familiar é um conjunto de atitudes e de conhecimentos que permitem com que os casais decidam quando querem ter filhos, quantos terão, qual o melhor momento e também qual o meio mais adequado para cada caso. Então, é um conjunto de orientações e de serviços voltados para que o casal decida qual a melhor maneira de fazer a reprodução, ou seja, de ter filhos, de constituir família. Então, a educação sexual sobre planejamento familiar vai desde a orientação pré-nupcial, quando se for o caso, mas também a orientação ao longo da vida sexual daquele determinado casal sobre métodos adequados para evitar a gravidez. Existem diversos métodos, né? Camisinha é um deles, mas também tem o DIU, tem o diafragma, tem o uso de pomadas espermicidas, tem a ligadura de tubária, ou seja, existem vários, existe também a vasectomia, são vários os meios de prevenir a gravidez. Uns são reversíveis, outros são temporários, outros são mecânicos, outros são por meio da administração de drogas, como no caso dos anticoncepcionais orais, ou os injetáveis ou os aplicados na pele. Então, os serviços de saúde, eles estão aí para ofertar
os diversos meios de prevenção ou de contracepção. E cada caso vai ser avaliado e indicado o melhor tipo de anticoncepcional. O que é necessário frisar que na população adolescente, que são os que estão nas nossas escolas, nós temos que informar sobre as consequências de uma gravidez na adolescência, as consequências de uma gravidez indesejada ou não planejada. Então, para isso, é importante destacar o uso da camisinha, porque a camisinha ela vai prevenir tanto das doenças transmissíveis, lembrando que não existe só a AIDS, existe um conjunto enorme de doenças sexualmente transmissíveis, mas também previne contra uma gravidez indesejada. Então, é necessário informar que esse é o método contraceptivo mais adequado para a idade em que ele se encontra. Quando a pessoa resolve constituir família, fazer o planejamento familiar realmente para uma vida a dois, para a constituição de família, aí ela pode conversar com o profissional de saúde e determinar qual o melhor meio contraceptivo, se é o uso de medicamentos, se é uma vasectomia ou outra alternativa. Mas lembrando que mesmo quem toma pílula, mesmo quem faz vasectomia, quem usa diafragma, se não usar a camisinha nas relações sexuais, vai continuar exposto às doenças sexualmente transmissíveis. Nós vamos agora discutir o tema sobre meio ambiente e saúde, que é um tema bastante relacionado com a promoção da saúde. Bom, nós vivemos em um meio ambiente, podemos chamar. Esse meio ambiente, ele tem aspectos geográficos naturais e outros que foram modificados pelo homem. Então tem a construção, tem uma sala como essa que eu estou, que foi alterada pelo homem. Mas independente de eu morar ou de eu viver nesta sala modificada pelo homem ou de ir para uma área rural, eu sempre vou sofrer a influência dos fatores ambientais. Esses fatores podem ser químicos, podem ser físicos, podem ser biológicos. Então, a pessoa que mora próximo de um rio contaminado, ela pode sofrer influência da contaminação daquele rio e alterar o seu estado de saúde. Uma pessoa que mora próximo a um lixão também sofre consequências. Ou uma pessoa que mora próximo a uma área ou que trabalha em uma área com emissão de radiação também vai sofrer influência desse meio. Então, o que nós queremos destacar é que a nossa saúde ela vai ser influenciada pelo meio ambiente em que vivemos. Por isso é necessário estarmos sempre atentos para a questão da higiene do ambiente, para o destino adequado dos lixos, a tentativa de morar em lugares com rede de esgoto, porque todos esses elementos eles podem trazer bactérias, podem trazer agentes infecciosos ou agentes radioativos, contaminantes químicos ou alterações físicas que vão interferir diretamente na nossa saúde. E o que a gente tem a ver com isso, né? Tudo a ver. No ambiente onde você mora e onde você trabalha, você também tem uma responsabilidade de ver qual a situação daquele ambiente. É um ambiente que é localizado ao lado de um terreno baldio? Então, quais são os riscos a que você está exposto? Está exposto a alguma pessoa entrar nesse terreno, se esconder. Você está exposto ao acúmulo de água, que vai fazer com que sejam desenvolvidas, por exemplo, larvas do mosquito da dengue, e isso vai afetar a sua saúde também. Você está exposto ao acúmulo de animais, como por exemplo ratos, escorpiões, nesse terreno baldio, e isso também pode afetar a sua saúde. Então, somente por meio desse exemplo simples do terreno baldio próximo à sua moradia ou à sua escola, nós já podemos elencar diversas consequências que o ambiente pode interferir no seu estado de saúde. Da mesma forma, dentro da escola. É uma escola que está sendo higienizada, que tem o destino do lixo adequado, existem fossas que foram construídas de maneira adequada, existe canalização do esgoto,
Outra coisa, às vezes o ambiente em que moramos ou em que trabalhamos, ele pode ser limpo, ele pode ser, digamos, ter saneamento, mas existem mobílias ou outros elementos dentro daquele ambiente que interferem na sua saúde. Degraus em locais inapropriados, tapetes que podem deslizar e você pode cair e fraturar uma perna, móveis mal distribuídos, ambientes mal arejados, né? Ou seja, não tem ventilação, ou ambientes que têm ar-condicionado, mas a circulação do ar é um ar poluído porque não tem renovação desse ar, não tem limpeza dos aparelhos de ar-condicionado. Então, tudo isso são elementos que às vezes nós não lembramos, mas que podem interferir diretamente no estado de saúde em que você se encontra.